Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito és Tu, ó Deus, ó Rei do Universo, que nos deu a graça de estarmos aqui nesta manhã e podermos, Espírito Santo de Deus, através da Tua Palavra e pelo Teu Espírito, fazermos, Senhor da Glória, que nesta hora, nossa mente, nosso coração se disponibilize para aprender um pouco mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras e nós sermos alimentados por ela. Nossa oferta, nossa primeira oferta do dia é colocarmos a nossa vida no Teu altar neste dia também, Senhor, que Tu possas receber a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa, Senhor, continuar a aperfeiçoar esta igreja para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E os obreiros da casa do Senhor estão se aperfeiçoando, né? Querem viajar, querem evangelizar, querem ir para outro lugar. Está preparado para isso? Está se preparando para isso? Ou simplesmente foge de todas as responsabilidades que é confrontado diante da tua própria vida? Aí, vontade de viajar, vontade de visitar, chegar lá e bater foto com todo mundo, conhecer todo mundo, é maravilhoso, amados. Mas isso será a tua vida evangelística? Vai ser essa a sua vida evangelística? Só ir lá para bater foto com todo mundo, fazer uma coisinha qualquer da parte religiosa e depois voltar para sua casa e dizer, olha, eu viajei para tal lugar, fiz isso, fiz aquilo outro? Você tem alguma coisa que você possa apresentar para Deus hoje, dizer, não, o Senhor me levou a determinado lugar e foi feita a obra de Deus, foi com muito esforço, foi com muita luta, me dediquei, me esforcei, está lá a obra do Senhor? Possamos nós falar isso? Então o mínimo que nós devemos fazer é nos preparar, o mínimo, se esforçando todos os dias e tentando fazer o melhor daquilo que é colocado diante de nossas vidas, amados. É colocada uma prova, que a gente não está na escola, não, mas é o mínimo que nós devemos fazer para nos esforçarmos para aprender algo da parte do Senhor. É o mínimo. Sair da zona de conforto, de vir todos os dias para a igreja, dobrar o joelho, orar, cantar o louvor e vou embora para casa. Nós temos que ser confrontados, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que nos despertarmos para uma hora, o Senhor olhar para você e ver na sua vida um José. Quero te tirar da tua zona de conforto, quero te tirar dessa vida que você está vivendo, quero tirar desse meio, eu quero te levar para um lugar, eu quero te abençoar, eu quero te transformar, eu quero te capacitar, eu quero que você, através da sua vida, você seja o resgatador, você seja o ajudador, o auxiliador, você seja aquele que eu tenho realmente projetos para realizar nessa terra. Ou vocês não podemos ser aquelas pessoas que vão sentar todo o tempo numa cadeira e não fazer nada, e esperar que Deus nos salve. Não sei se vocês já leram a Bíblia no Novo Testamento, mas ela fala que aqueles que fizeram a diferença tiveram experiências grandes de vida. Os discípulos tiveram experiências, não é neles que nós temos que nos inspirarmos, não são neles que a nossa vida tem que estar pautada, porque eles nos direcionam a Cristo. O começo da sua trajetória e o fim da sua trajetória é Cristo. Paulo também falou isso. Agora, se o começo da trajetória dos homens atuais pode até ser Cristo, mas o fim a gente ainda não sabe, nem a trajetória deles só Deus sabe, nós olhamos apenas de relance, mas esses homens que estão na Bíblia nós devemos seguir. Já falei para os irmãos, tende testemunhos dos homens da Bíblia, não peguem testemunho dos homens atuais, não. Não olha, a vida do fulano de tal é assim, do pastor, do evangelista, do missionário, foi assim, aconteceu assim na vida dele e eu me inspirei lá. Não, te inspira nos homens da Bíblia. Deixa os homens que estão vivos viverem a vida deles primeiro. Te inspiram. O único que estava vivo, que nós poderíamos ter realmente completa cegueira de olhar, sem olhar para trás, era para Jesus. Nem para os discípulos nós não poderíamos ter feito isso. Era só para Jesus. Por isso que eu estou falando isso, amado, porque todas as vezes que eu li a Bíblia, eu dizia assim, eu quero que o Senhor seja minha fonte de inspiração, eu quero olhar para o Senhor, não quero olhar para nenhuma outra pessoa. Por isso que às vezes eu confronto de vez em quando com algum tipo de pessoa, com alguma pessoa, ou com alguma ação, ou com alguma forma de proceder, porque eu procuro olhar para Cristo.
não para o testemunho da igreja, do pastor, do evangelista, não. Eu procuro olhar para Cristo. Nós vamos ser sempre confrontados, porque Jesus sempre foi confrontado por estar falando a verdade. Não é porque a gente está olhando para Cristo que nós somos o certinho, que todo mundo vai nos aceitar. Não, pelo contrário, vai ser a porta de rejeição, vai ser essa. Então está sobre a nossa responsabilidade, porque quando nós estávamos aqui, lá no princípio, nós falamos isso, vamos fazer a prova. Perguntei para cada fileira, né? O compromisso que você assumiu foi com Deus. Já falei também desde o princípio. Deus não me trouxe aqui para passar tempo, não. Né? Deus não me trouxe lá de Santa Catarina, que está precisando de obreiro lá em Santa Catarina, para vir passar tempo só aqui em Belém do Pará. E várias vezes eu já pensei na possibilidade de estar voltando para lá. Mas espero que os irmãos entendam isso e quero que os irmãos saiam da zona de conforto. Quero que os irmãos entendam o que é a Bíblia, saibam o que é a Bíblia. Se dediquem, se esforcem, né? Alimentem, cresçam os vossos ministérios, cresçam. Nós já temos tempo nessa jornada, nós precisamos sair deste degrau, precisamos ir para outros degraus que ainda tem na nossa vida. Amém? Então vamos dar início ao nosso estudo. Ela está lá em Gênesis capítulo de número 41, nós vamos estar falando sobre Miqueias, né? Que é no fim, né? A palavra hebraica é Miqueias, e no português é no fim, mas a mensagem que o Senhor me trouxe nesta semana para falar para os irmãos, ela está pautada assim, nos capítulos de número 41 ao 44, o tema da mensagem é a mensagem. A mensagem. E ela está lá em Gênesis 41, a nossa leitura vai ser feita em Gênesis 41, 14 e 16. Então enviou o faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. O faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que me interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves o sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Amém. Amados, esse episódio que nós estamos aqui hoje, nós fizemos essa leitura, ela está dizendo que naquele exato momento, né? Naquele exato momento alguém foi lembrado. Naquele exato momento alguém foi lembrado, alguém que estava ali vivendo uma vida esquecidamente abandonado, estava abandonado e esquecido pelos homens, mas estava sendo guardado e protegido e preparado por Deus, né? Então, a sua fé, a sua dedicação, o seu esforço, o mínimo que possa ser, mas seja com toda a dedicação do teu coração, o teu esforço que você faz, pode estar não sendo visto pelos homens, mas você sabe que Deus está te contemplando. Imagine que você sai daqui, você vai, pega, ou não sei se você anterior ou após sair daqui, você pega aqui o tema da semana e você lê ali, você estuda, você procura saber, você revisa, vai ver os vídeos, revisa tudo o que está acontecendo, né? E você está fazendo o seu esforço, está dobrando o seu joelho, está dizendo: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda. Você está se dedicando, você está abrindo, você está tirando um tempo para você fazer isso. Ah, mas é porque eu quero tirar? Não, é porque nós temos que nos esforçarmos para tudo que é da parte do Senhor. E lembre-se que nós já falamos isso aqui. Tudo que você fores fazer, faça como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Tudo, olha só.
Então, se Deus te pede algo e você não faz, você está dizendo não para Deus. Principalmente quando é algo ligado diretamente à palavra dele. Né? E lembre-se, o seu esforço não vai ser em vão. O que você dedica, o seu tempinho da semana, o seu sacrifício de acordar 6, 7, 8, 9, 10, não sei a hora que você levanta, porque acordar, todo mundo acorda cedo. Levantar da cama que às vezes é o problema, né? Quando só levanta porque tem suas responsabilidades. Mas é aquela questão, não importa a hora, o seu primeiro momento é para Deus. Seu primeiro momento é sentar numa cadeirinha, pegar a sua Bíblia e se alimentar. Senhor, eu vou ouvir tanta coisa esse dia, eu vou encontrar com tantas pessoas que não são crentes, até que são crentes, mas que não agem como cristão, são aqueles que fingem de ser crente, que só vão para a igreja, mas não praticam aquilo que realmente está na Bíblia. Eu vou encontrar com eles, quando eu falar com eles, eu vou ouvir coisas que eu não gostaria de estar ouvindo. Por isso já estou preparando a minha mente, já estou sentando na minha cadeirinha, quem acorda 4 da manhã, quem acorda 5 da manhã, já estou sentando ali e o primeiro alimento que tem na sua mente é a palavra de Deus. E você já está blindando a sua mente, você já está guardando a sua mente, você já está tendo sabedoria, você já está tendo discernimento, Deus já está trazendo sobre a sua vida uma preparação. Porque isso não é só uma questão de uma leitura de um livro. Não é isso? Não é só a questão de leitura de um livro. Isso é a tua vida, isso é a nossa vida. Isso remete a nós, a cada um de nós. Então se eu não faço isso, eu estou deixando uma brecha muito grande na minha vida. Desde o começo da minha fé, o Senhor me trouxe a esse momento. De todo tempo, pela manhã, eu estudar e ler a Bíblia. Se eu pudesse fazer isso de segunda a segunda, eu faria. Mas o Senhor, eu tenho feito de segunda a sexta. No sábado nós estamos aqui. Então, amados irmãos, se você quer alguma coisa na sua vida, se esforce. De Deus, vindo de Deus. Agora, se você quiser alguma coisa na sua vida aqui nessa terra, você também vai ter que se esforçar, não é verdade? Né? Se esforçando por as coisas que vão perecer. Por que não pode se esforçar um pouquinho pelas coisas que são eternas? Por que não se esforçar um pouquinho por aquilo que é eterno? Que faz parte da tua vida? Que faz parte do reino para onde você quer ir. Todo rei tem seu reino, todo reino tem suas leis. E se eu negligencio essa lei, lembre-se que a Bíblia hoje, que Deus deu a misericórdia, poderia existir muito mais livro? Poderia. Ou poderia existir apenas um livro? Poderia. Mas Deus deu um número de livros exato para a humanidade. Então, o que Ele colocou aqui é minha obrigação. Né? Pois bem, né? Nós acabamos de ver aqui a história, o relato de que José foi lembrado por um episódio. José foi lembrado por um episódio, ele se esforçou, se dedicou para permanecer fiel, para ser fiel aos seus ensinamentos que foi dado a ele por seu pai. Quem era o pai de José? Ele conhecia Deus, sim ou não? Ele praticava aquilo que o seu pai, os seus avós ensinou, sim ou não? Então, José, até aproximadamente os seus 15 a 17 anos, ele estava dentro da casa do seu pai, estava sendo ensinado. Então, foi o tempo de maravilha, foi o tempo em que José estava sendo ensinado, os primeiros passos. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, não é isso? E quando ele for lá para o mundo, contra a sua vontade, ele não vai se desviar deles. O sábio poderia ter acrescentado isso, né? Mas ele descreveu apenas que quando ele
Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, esse é o nosso legado. Lembre que a gente estudou sobre o quê? Nós estudamos sobre herança espiritual, não foi? Nós deixamos a nossa herança espiritual para os nossos filhos. Nós não deixamos só herança de uma bicicleta, de uma moto, de um carro, de uma dívida para ele pagar. Não, nós deixamos heranças espirituais também para os nossos filhos. E principalmente nós, amados, que nós que somos servos do Senhor. E ele diz assim mesmo, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. E a gente tem aquele entendimento de que essas pessoas que nós encontramos na vida, que não conhece a Deus, e de uma certa maneira você é levado até Ele, nós que somos responsáveis, nós somos também pais deles na fé. E qual é o legado que eu estou deixando para eles? Nós que estamos à frente de um grupo, à frente de pessoas de dentro da igreja, qual é o legado espiritual que eu vou deixar para essas pessoas? É o que eu vou deixar de herança para eles. O que eu tenho deixado, o que a minha figura, estando ali naquela cadeira, sentado, deixa para aqueles que estão aqui, na cadeira, sentado. O que eles olham em nós, pode olhar em mim, pode olhar em você, e possam dizer, eu estou herdando essa herança espiritual, ou simplesmente as pessoas estão olhando e estão dizendo, eu não quero ser igual a ele, eu não quero ser igual a ela. Negligenciando toda a herança. Por quê? E qual motivo? Nós estamos sendo vistos, porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, no mundo espiritual e no mundo físico, amado. Então, cada passo que eu dou, que você dá, está sendo visto. Nós somos, como se fosse essa igreja tivesse... Sei que essa igreja tem poucas janelas, mas como se essa igreja tivesse cheia de janelas. E no livro de Ezequiel, as janelas elas sempre vão representar os olhos, né? Então elas estão sendo vistas, cada pessoa, tem 100 cadeiras, tem 150, tem 200, mas existe um olho para cada pessoa que senta nessa cadeira, principalmente naquelas que estão ali na frente. Elas estão sendo vistas, cada detalhe. E é por isso que quando acontece um episódio na terra, ou na família, ou na cidade, ou em qualquer outro lugar, Deus está procurando na terra um José, um mensageiro da mensagem da paz. Deus está em busca daquela pessoa que ninguém está vendo, que está sendo preparado e forjado na escuridão, no cárcere. Ele está sendo preparado, mas Deus também está preparando o ambiente. E quando ele faz isso, o que é que acontece? Ele começa a mover as peças do quebra-cabeça. Eu vou trazer algo na vida de quem pode fazer alguma coisa. Quem era Faraó na época, não era isso? Eu só posso mover algo nessa terra se eu trouxer no coração de Faraó. Ele já teve a experiência, se eu trouxer no coração do copeiro, do empregado, daquele que serve, não vai adiante. Não foi isso? Deus deu ao sonho ao copeiro e ao padeiro, e José os interpretou, e foi verdadeira a interpretação de José, não foi especulação, outra coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, por isso que a gente tem que ter cuidado. Foi verdadeira as palavras que saíram e convicta da boca de José. E o seu ministério já começou lá dentro da casa dele, não foi? O dom que Deus deu a ele já tinha começado lá dentro da casa dele, quando ele teve o sonho. E quando ele teve o sonho, e ele mesmo disse: eu vi os feixes, os molhos de trigo diante do meu, e os outros se curvavam. Ele deu o número exato das pessoas, dos feixes. E não houve
mistério para se interpretar. Até os próprios irmãos olharam um para o outro e disseram assim mesmo: porventura esse daí vai reinar sobre nós? O dom dele já começou lá. Depois desses dias, a vida de José foi o quê? Seguiu uma trajetória que ele não sonhava para ele. Ele não sonhava passar pelo que passou e não sonhava alcançar o que alcançou. É isso? Então, amados, dentro dessa vida de José que nós estamos observando aqui, nossas vidas, o Senhor está mudando alguns degraus do nosso país, e Ele está observando nessa terra quem Ele pode contar. Teve um período aí passado das eleições que Ele viu que Ele não poderia contar com a multidão, né? Que a multidão já tinha destino certo, ou homem. As igrejas que poderiam fazer a diferença, parece que já tinham o destino certo, o homem. Todos estavam aplaudindo, estavam contando vitória, que um determinado pessoa iria ganhar as eleições. Não era? Não era isso? Profecias, revelações, orações, determinações, tudo já estava envolto daquilo que era previsto aos olhos dos homens. Porém, a gente pode olhar hoje e pode dizer: mas não foi de uma forma certa que o outro recebeu. Mas, amados irmãos, lembre-se de uma coisa: se Deus não quisesse, Ele não estaria ali. Porque o Paulo falou: toda e qualquer autoridade é constituída por quem? Por Deus. Porque a gente às vezes fica preocupadíssimo, né, com tudo isso. Então, se Deus está movendo as circunstâncias no país e está vendo com quem Ele pode contar, você pode não estar sendo visto pela maioria, mas Deus está vendo o teu esforço, e ao mesmo jeito Ele está vendo o seu amortecimento. Levando em banho-maria. Já fizeram algum pudim? Já fizemos pudim, né? Pudim. Ultimamente eu tenho mudado de pudim. Não como mais, quer dizer, eu como, mas não é a minha preferência mais. De leite, agora é de tapioca. Eu provei um aqui da Renatinha, que ela que apresentou, né, pra gente, e realmente é muito bom. E a Anne já fez e deu certo. Então, coitado da Anne, vai ter que fazer todo final de semana. Mas enfim, o que nós estamos falando é que está chegando um momento da nossa vida. Imagine se o ministério, a igreja, abre mais uma porta. E parece que isso já é previsto, né? Que a gente vive orando a respeito disso. Quem Ele pode contar? Quem Ele está vendo? Ah, mas não dá para mim porque tenho minhas ocupações. Já não dá para mim porque tenho isso, porque tenho filho, porque tenho esposo, porque tenho aquilo outro, porque tenho... Né? É bom para quem não faz nada, não é isso? Para quem não está fazendo nada e pode viajar, pode servir a Deus, está desocupado. Você já viu Deus chamar desocupado? Já? O homem ou a mulher que Deus chama para fazer a diferença, essa pessoa não está desocupada, não. Essa pessoa não está, ela pode estar no deserto como José estava. Ele não gostaria de estar passando pelo que ele está passando, sendo escravo e prosperando a vida de outras pessoas, enquanto ele não sabe o que está acontecendo com a família dele, né? Então, pela pouca esperança que havia no coração de José, pela pouca esperança que dissesse quando ele estava na casa de Potifar, que ele justamente recebeu aquelas grandes honrarias, e ele pudesse dizer: quem dera que se meu pai e os meus irmãos, até que não, vamos dizer que ainda estava com o coração ferido, que o meu irmão Benjamim visse como eu estou agora. Eles poderiam ter vindo para cá, estar morando comigo, Potifar ia me liberar ali um lugar maravilhoso, né? E ele já criando esperança dentro de si. Agora a minha vida, ela vai ter uma outra direção.
Mas realmente teve, mas não foi o que ele esperou, né? Todo o episódio que aconteceu com a mulher de Potifar não levou ele para um descanso, não levou ele para uma mudança. Não é isso que a gente aguarda depois que a gente está numa situação difícil e a gente começa a ter controle sobre ela e a gente já começa achando que já está ali, realmente passou aquela prova ou já está findando aquela prova, e quando diz assim mesmo, não, a partir de hoje a situação vai ser diferente, Deus está me dando vitória e vai mudar esse quadro dessa situação para melhor. Nossa vontade é que mude para melhor, não é isso? Mudou ou não mudou a vida de José? Mudou, não foi? Mudou como ele gostaria que mudasse? Mudou? Ali na casa de Potifar, quando ele estava tudo bem, imagine ele com aquele pensamento dizendo, já que Potifar me colocou acima de todos aqui, né? Aí ele já estava meio que tranquilo assim com relação à sua vida esperançosa, e de repente acontece um episódio. Mudou ou não mudou a vida dele? Como ele gostaria que mudasse? Não, né, amados? Não foi. Porque com o episódio que aconteceu com a mulher de Potifar, não mudou a vida de José, mas não mudou como ele gostaria. O enviou para a prisão. E lá nessa prisão, mais uma vez, uma pessoa se encontra num estado aonde ela possa dizer a si mesma, sabe que se fosse no tempo de hoje, será que a gente poderia dizer a si mesmo, que Deus é esse? Aquele tipo de murmuração que a gente diz que é murmuração santa, não existe isso, né? Não existe murmuração santa, não existe... O que é santo é você. O que sai da sua boca tem que ser santo, né? A Bíblia diz que nós somos santos. Então, de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então, de uma certa maneira, nós somos aquele estalar de dedo. Nós passamos a semana inteira em vigilância, vindo para a consagração, para a oração do meio-dia e para os cultos, para as campanhas. Quando chega no final de semana, eu resolvo sair da unção, resolvo sair da santidade. Faço aquilo que não é bom para fazer. Aí no domingo, eu já estalo o meu dedo, já me torno santo de novo. E vai vivendo essa vida. Principalmente amanhã, né? Que amanhã é Santa Ceia. Aí todo mundo tem que estar perfeito, né? Perfeito. Por quê? Porque ele diz que se a gente comer daquele pão, ou tomar daquele vinho, daquele suco, se tomarmos de forma errada, né? Nós estamos fazendo isso para a nossa própria condenação. E quem é que quer ser condenado aqui? Ninguém quer ser condenado, né? Então, será que funciona isso? Um estalar de dedo? Não funciona, amados. Nossa vida é um constante esforço para caminharmos, para tentar caminhar na estatura do varão perfeito. Como ele diz assim, nessa terra não é nada perfeito. Não, mas você pode caminhar na estatura de um varão perfeito. Procurar fazer as coisas, principalmente para Deus, de forma que seja mais perfeita possível. A melhor possível. Não é de, mas eu fazia assim lá e dava certo. Aquele assim lá da outra vida passada era para o mundo. Mas a tua vida hoje para Deus é outra. O teu patrão não é mais aquele que pode te demitir, te contratar ao mesmo tempo. O teu patrão, ele tem responsabilidade, ele tem caráter, ele tem ética. O teu empregador, ele tem sobre si uma palavra que é sim, sim e não, não. O teu empregador não brinca de você ser o empregadinho dele, não. Não brinca em serviço, se você faz, se você não faz. Hoje dá para você fazer, amanhã não dá para você fazer. Hoje dá para te ir, amanhã não dá para te ir. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo observado, tudo está sendo analisado por ele. Então ele está observando cada detalhe e ele vai dizer assim mesmo, olha, tem algo que está acontecendo aí.
Dei o exemplo ainda há pouco, né? Tem uma porta, né? Tem uma obra que está abrindo aí. E eu preciso olhar no meio de vocês quem está se posicionando como José para que eu possa levar para essa obra. Quem? Eu não estou vendo nada. Por quê? Porque eu sou limitado. Eu vejo só aqui. Mas Deus vê você aqui, vê você na sua casa, vê você no seu trabalho, vê você na sua rua, vê você sentado no seu sofá, sentado na sua mesa, vê você a hora que deita e vê você a hora que acorda. Ou seja, você está em constante vigilância. Você tem um monitoramento nas suas costas 24 horas. Estão te rodeando, te monitorando. E você é tão importante que só um não dá. Então ele já vem um outro, mas esse outro aí já não é mais da parte do bem, vamos dizer assim mesmo, né? Já é da parte daquele que quer te destruir. São serviços gratuitos. Um te dá vida eterna e o outro te dá condenação eterna. São serviços gratuitos que você não paga nada por eles. Mas eles têm uma grande importância na sua vida e vão determinar o seu futuro. Ou você pode começar a valorizar um desses dois serviços. Depende de nós agora, né? Depende de nós. Quem eu vou aderir? Qual o serviço que eu vou aderir? Aquele que está ao vosso derredor, buscando uma brecha para o tragar? Ou você está diante daquele serviço que está, eu sou assim como em volta de Jerusalém, e eu estou em volta do meu povo? Qual desses dois eu estou começando a colocar na minha vida? Eu estou passando a valorizar, eu estou trabalhando para que isso possa verdadeiramente fazer sentido na minha vida. Por isso que eu falei, eu não tenho poder de decisão para nada na minha vida, principalmente na vida dos irmãos. Eu sou apenas um mensageiro da palavra do Senhor. Quem tem poder é o Senhor. E nesse episódio que nós estamos vendo aqui, amados, vamos dizer assim, vou fazer uma leitura corrida, porque parte do assunto eu já falei. A notícia do sonho de Faraó se espalhou como uma pandemia, né? Muitos que estavam junto dele foram tomados de pavor. O Faraó sonhou, ele deseja que alguém o interprete. Nós somos os adivinhos e sábios do Egito e não podemos lhe dar nenhum parecer favorável a respeito dessa interpretação, diziam os magos. Está lá em Gênesis 41:8, como os irmãos já estão com a Bíblia aberta, né? Ele vai dizer assim: de manhã acham-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou o sonho, mas ninguém havia capacidade de interpretar aquele sonho. Quando Deus coloca, amados irmãos, tem uma mensagem que eu estava sentado lá naquela cadeirinha, lá na sala, lá, e estava procurando um estudo para que Deus me desse uma direção de estudo. E o Senhor me deu ali, colocou uma caneta na minha mão e eu escrevi 3 folhas em quase 1 minuto, ou menos de 1 minuto. E a mensagem que está lá está bem guardada. Depois que eu escrevi essa mensagem, muita coisa aconteceu na minha vida, nesse dia. A mensagem está bem guardadinha, fazendo que nem Daniel, para o tempo certo. Aqui esse homem, essa situação que aconteceu algo diante daquele que pode mudar alguma coisa na nação, não é isso? Diante de Faraó. Ele estava cercado de pessoas que eram pessoas de opinião, poderiam chegar diante dele e dissesse, faça assim, faça daquele outro. Está vendo o irmão fulano de tal? Esse fulano, ele não é confiável. Está vendo aquele outro irmão? Ele é promissor. Porque tem muitas pessoas que vão pela opinião dos outros, né? Tem muitas pessoas que tomam decisão dentro da igreja por opinião dos outros. Só que quando chegou aquele tempo, aqueles que davam opinião, aqueles que são de opiniões,
que ficam buzinando nos ouvidos de Faraó, qualquer coisinha, né? Buzinando de dia, de tarde, de noite. Eles já não tinham voz naquela hora. Eles estavam tentando buzinar algo, até o próprio Faraó dizia: vocês que estavam aqui, que são sábios e magos, adivinhos, profetas, entendedor, experiente, já caminharam comigo, vocês não conseguem me falar uma coisa que eu sinta paz daquilo que está dentro do meu coração. Porque a Bíblia diz que Faraó, ele acordou aflito, apavorado. E aqueles que rodearam o Faraó, homens de muita opinião, não tinham mais vez agora. Não tinham uma vez, porque ele diz aqui: nem sábios, nem magos. Isso também remete à vida de um pastor e para a vida daqueles que Deus está preparando para levantar, né? Nenhum irmão de opinião negativa a respeito daquela pessoa que Deus vai levantar irá prevalecer, né? Se fosse pregar essa palavra dizendo: você entendeu? Deus está falando que Deus, a partir de hoje, Deus vai fechar a boca dos teus inimigos e Deus vai te levantar, né? Mas não é isso que a gente está aqui para fazer. Mas enfim, o que nós estamos fazendo, amados irmãos, é dizer que se você se esforça, se você se dedica, se você se posiciona como Deus está querendo, como Deus te vê, e que os homens não estão te vendo, pelo contrário, eles estão te criticando, ou muitas das vezes achando que você só quer ser o santo da situação, quer ser aquele que vai fazer a diferença. Eles, naquele momento, Deus está te vendo aonde você estiver. Não importa aonde você foi e para onde você foi, Deus vai lá, primeiro ele te tira da cova, depois ele te tira da casa onde você estava prosperando e ele te leva para uma prisão que não tem para onde você ir, não tem o que você fazer, né? E muitas das vezes você ainda é usado para os irmãos para abençoar a vida deles e eles ainda esquecem de ti. Aí você fica 2 anos, José ficou, do tempo que ele interpretou o sonho do copeiro, ele ficou 2 anos guardadinho, né? Guardadinho, ele ficou ali naquela prisão. E o Egito acontecendo, tudo que tem que acontecer no Egito estava acontecendo, nada parou, nada aconteceu na vida de José, a vida do copeiro, da quem ele foi a fonte, o instrumento de bênção. O copeiro estava lá, voltou para a sua posição, foi erguido novamente, estava diante do faraó, ele estava diante do homem mais poderoso da nação, e José estava em uma prisão, olha só. Então quando tem aquela questão, né, que as pessoas dizem assim mesmo: Deus vai te usar para uma pessoa poderosa dessa nação e ele vai te abençoar. Não, Deus usou José para uma pessoa poderosa e continuou preso. E continuou preso. A ele ver, que você mais observa hoje em dia, é um problema que está acontecendo na mente dos seres humanos. Qual é? É na mente dos seres humanos o problema que está acontecendo hoje. Você já não tem mais seres humanos com paz. Paz, sabe que essa palavrinha paz? Não tem mais. Não tem. A gente fala de paz, a gente prega sobre paz, a gente fala que Jesus é a paz, Jesus é a minha paz, mas se nós colocarmos no contexto da nossa vida, parece que nem Jesus está trazendo a paz que eu preciso, né? É palavra um pouquinho forte, mas é só para que você possa saber que de fato os seres humanos, eles estão realmente vivendo sem paz na mente. Como que às vezes as pessoas, elas dizem assim mesmo: olha, como que a gente vai conseguir ter um pouquinho de paz na nossa mente? Como? A gente costuma falar que os homens, eles fazem o quê? Eles
recorrem ao quê? A uma situação passageira, né? A um refúgio passageiro, a uma ilusão, uma paz ilusória, né? A uma paz que é ilusão. Aí nós costumamos dizer que ela está o quê? As pessoas têm muitas preocupações e dificuldades, e ela tribulação da vida, e elas se refugiam no copo de cerveja, se refugiam em qualquer outro subterfúgio, drogas, muita pressão sobre a cabeça dele, e ele só se encontra um pouquinho de paz num bar, não é isso? Sentado no bar e esquece de tudo, bebe, a mente desaparece do corpo dele, o problema também desaparece a saúde, desaparece o dinheiro, desaparece tudo também, não desaparece só os problemas, né? E isso são situações passageiras, porque ele ficou a noite ou o dia, não sei quantos dias, porque eu já, no interior que eu conheço aí, uma pessoa, ela, é verdade, né? Não vi, eu não presenciei, porque eu era meio mais novo, mas falaram que o rapaz bebeu tanto que ele ficou em coma por 4 dias dormindo. Já tinham ligado para a funerária, já tinham encomendado o caixão, tinham feito buraco, já iam enterrar, e o homem acorda. Né? Porque no interior não tem como mandar para a perícia, não tem como mandar para cá, não tem como mandar para ali, eles ficam ali ao redor do corpo ali, tentando fazer, acordando, jogando água, fazendo o que tem que fazer. Se não acordou, é presunto, está morto, bora enterrar. E o homem, no dia que for enterrar ele, acordou. Isso foi coma alcoólico. O homem bebeu tanto que ficou desse jeito, né? Por isso que não dá para dizer que no dia seguinte volta os problemas. Esse daí, depois de 4 dias seguintes. Esse daí foi depois de 4 dias, voltou os problemas dele, né? Mas, agora, essas pessoas que eu acabei de citar são pessoas que geralmente nós falamos que são lá do mundo, ímpios. E o crente, tem a paz? É para ter, né? Pelo menos pelo que nós aprendemos na palavra ou que foi nos ensinado, é para que nós possamos ter paz. Mas você tem paz? De fato, você tem essa paz no seu coração? Você, sei lá, você passa pela sua casa e está passando uma tempestade, e você não fala nada e anda como parece aqueles hippies assim, né? Paz e amor. Acontece isso, mas acontece isso. Não dá, né? Não dá, não tem ainda esse ponto perfeito na nossa vida. Aí muitas das vezes, o que é que acontece? O problema vai começar a gente usa a expressão, a bomba está estourando, para amenizar, bora no shopping fazer compra. Ou bora sair para lanchar, bora fazer alguma coisa diferente, para a gente sair, minimizar esse problema. Geralmente não é assim que a gente faz. Tem algo que você vai lá e vai correr, mas depois volta tudo de novo. Isso é a vida dos crentes, não é a vida do ímpio, não. E onde está essa paz, então? Que o Senhor mesmo tem dito, até escrevi aqui, acho que não vou nem conseguir chegar lá, que está lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e não tenha medo, eu não vos dou como o mundo vos dá. É esse tipo de paz que o mundo dá, né? Para você tem que ir lá no shopping fazer a sua comprazinha, depois ficar tudo bem, todo mundo se abraça, todo mundo se ama,
bota os filhos para dormir cedo, acorda cedo, penteia o cabelo, faz o cafezinho, faz tudo direitinho, o filho está dormindo, a gente está naquela paz, penteando o cabelo, porque ontem a gente foi no shopping fazer compra. Nós saímos para almoçar fora, fomos lá no Ponte do Açaí, né? Fomos tomar açaí, nós fomos lá na casa da maniçoba, eu já falei para os irmãos, não como mais maniçoba, do porco também não como mais o porco. Então, tem algo que a gente recorre para que a nossa, esta tribulação saia de nós. Porém, por muitas vezes o Senhor me fez passar por uma experiência de que, quando tudo estava desabando, eu sentava numa cadeirinha e ia ler a Bíblia. Era a única coisa que me dava paz. Era a única coisa que me dava paz. Era eu ler a Bíblia. Que me trazia paz. Não significa que eu sou esse paz e amor. Não sou, né? Não se confundam comigo, né? Quando tenho que explodir, falar, ser um pouquinho mais ríspido, vou ser. Mas antes de ser assim, eu procuro ensinar de uma forma mais calma, mais branda, né? Para que a gente possa saber que os dois lados da moeda está sendo mostrado, não é só um. Que nem aconteceu com Jesus, né? Enquanto ele estava só falando, falava, mas no dia que ele viu que o negócio já estava demais, ele teve algumas reações que foram um pouco mais elevadas do que nós estamos acostumados a ver na Bíblia, né? Quando ele disse que a casa do meu pai é uma casa de oração, quando ele viu que o negócio estava virando bagunça, ele teve que ter uma reação um pouquinho mais ríspida. Então é assim, os dois lados da moeda de Jesus apareceram. Mas será que existe três? Existe, não. Só vai acontecer que cada um vai tomar sobre si a recompensa da sua caminhada aqui nessa terra. Um vão para o céu e outro vão para o inferno. Então, os dois lados da moeda, o Senhor também já tem nos falado. Então não é mistério para nossas vidas. Mas, para continuarmos, o que foi falado, é dito, está sendo dito. Não se preocupe se ninguém está te vendo. Se esforce aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas olham para a gente dentro da igreja e olham para a gente e não dão nada. Não vai sair nada daí. Olha, ele não anda bem, ele não vem para os cultos, ele não vem para todas as orações, ele não se veste bem, ele não é isso, ele não é aquilo outro, mas ele não está fazendo para nós, para o homem. Ele não está fazendo para o homem. A não ser que você veja algum procedimento além do que é normal ou da aproximação de santo. Se você vê o profano na vida dele, aí é outra coisa. Mas se você não vê isso, não julgue. Se você não vê isso na vida dessas pessoas, não a julgue. Não a determine qual é o tipo de caráter dela, ou qual é o tipo de personalidade, ou qual é o destino certo dessa pessoa. Porque a gente às vezes tem essa capacidade de já dar destino certo para elas. Às vezes você é olhado e as pessoas dizem, olha, você é um agitador de Israel. Você é um perturbador da paz de Israel. Se você não se colocar na posição, Deus vai te levar para o inferno, vai tirar a tua vida e vai te tratar no leito. Não é essa a capacidade que nós temos de fazer? De julgar e determinar as ações da vida das pessoas antes de Cristo? Quem somos nós para determinar? Deus te deu algum poder? Ou assim, a outra coisa, Deus, tu tens tido intimidade com a palavra do Senhor, aquilo que te dá direito de falar alguma coisa. Por quê? Porque a única coisa que te traz apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração é a palavra de Deus. Não é oração, não é revelação, não é nada. É a palavra de Deus. Se você tem intimidade com a palavra de Deus, Ele vai te dar isso. Discernir os pensamentos e a intenção do coração de outras pessoas. Aí você vai identificar. Segundo Jeremias falou, enganoso é o coração do homem. Mas Deus te dá realmente a respeito daquelas pessoas. Né?
Imagine, Jesus já sabia quem eram as pessoas que estavam do lado dele. Por quê? Porque ele era um homem de intimidade com a palavra do Senhor, então cada um Deus já tinha dado. E a atitude de Jesus com os discípulos era igual ou diferente para cada um? Mas vai chegar a hora, né? Tem um momento certo do Senhor começar a fazer o quê? Puxar a sua rede e separar os peixes. Não é agora que vai acontecer. E é por isso que nós não devemos separar o peixe antecipadamente, porque a gente vai estar jogando peixes bons fora. E olha que o prejuízo que acontece para a obra do Senhor. A não ser que você tenha uma experiência vasta em puxar peixe, puxar rede. Tem pescadores que já sabem os tipos de peixe, né? Porque já viveu muito tempo ali no mar. E para aqueles que estão começando agora e estão dando servem apenas para dar opinião a respeito da vida das outras pessoas. Quantas almas boas, quantos potenciais nós não tiramos de dentro da casa do Senhor? Quantas almas e quantas vidas que poderiam estar somando e acrescentando e multiplicando ainda mais a obra do Senhor, nós não botamos para fora. E mantemos aqui os peixes que muitas das vezes não está dando somatória nenhuma na obra do Senhor. Na corte estavam os que podiam dar uma resposta que trouxesse paz a Faraó. Quem podia fazer isso? A notícia a respeito da aflição de Faraó se espalhou pelo Egito. Nesse cenário, o copeiro-chefe se recorda do seu período na prisão. Gênesis 41, verso 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje, das minhas ofensas. Está assim na Bíblia dos irmãos? Como é que está lá? Dos meus pecados? Dos meus pecados me lembro hoje, né? Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje lembro-me de algo em que estou em falta. Se nós lermos aqui nessa tradução de João Ferreira de Almeida, nessa mais usada, nós vamos dizer das minhas ofensas e dos meus pecados. Era para com quem isso? Quando ele está falando é com Faraó, não é isso? Será que ele estava direcionando essa ação ao Faraó? Isso. Segundo a leitura que nós fizemos aqui nessa Bíblia, ele disse: lembro-me hoje das minhas faltas, né? Porque alguém fez algo por mim. Eu pequei contra alguém que está preso e era por conta de mim. Há 2 anos ele continua preso. Eu conheço a história dele, sei que ele é uma pessoa justa e ele provou através das suas palavras que ele estava certo. Mas eu tenho falta com ele, eu estou em pecado com ele. Eu o ofendi, esquecendo dele dentro daquela prisão. Mas hoje, né, imagine o copeiro falando a Faraó: mas hoje, que o Faraó me dê permissão de eu falar, é um homem simples, um escravo hebreu. Faraó poderia estar pensando, se tivesse tudo tranquilo, Faraó ia começar a pensar: o homem é escravo e o homem é hebreu. Os hebreus nada de valor tinham. E escravo ainda, esse não tem nada para me oferecer. Mas como a situação era tão agravante ao coração de Faraó, que ele não pensou em nada disso. Ele não pensou de onde e quem era a pessoa. Ele disse: eu só quero resolver e tirar essa angústia de dentro de mim, porque vocês que estão aqui não conseguem tirar. Vocês falam a mim imagine Faraó falando: vocês revelam a mim todos os dias as coisas do Egito, as coisas que vão acontecer, as nações que eu vou derrubar, os inimigos que vão cair, a grandiosidade
do palácio do Egito, vocês profetizam só coisas boas a meu respeito, mas hoje eu estou farto de vocês. Manda chamar esse rapazinho aí. Manda chamar esse rapazinho, porque eu estou cercado de pessoas que me falam somente aquilo que eu gosto de ouvir. Manda chamar esse outro aí, esse hebreu, escravo. Traga ele até mim. Eu estou passando por uma situação tão difícil que até o cachorro da rua eu ouviria. Né? Aí, usando a Bíblia, chama uma burra. Já que os homens não estão conseguindo falar aquilo que me traz paz ao coração, chama uma burra. Já que as pessoas que estão ao meu redor não conseguem trazer tranquilidade ao meu coração, eu estou angustiado. O faraó está passando por uma situação difícil. O Egito todo é abalado quando o faraó é abalado. Porque o Egito para ver o problema de faraó. O Egito, os administradores, os fluxos, tudo para, porque faraó está com problema. Todos têm que resolver os problemas de faraó. Já que ninguém conseguia resolver os problemas de faraó, o Egito ainda parou mais ainda. Ele já tinha mandado buscar todos aqueles que estavam ao seu redor, o cercava, que o profetizava, que o adivinhava, pessoas de sabedoria, pessoas que liam as estrelas, os astros, já todos, e ninguém trouxe a ele uma paz que ele precisava. Olha só. O versículo 16. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Isso não está em mim. O eterno Deus de Israel trará a resposta de paz ao Faraó. O homem tinha aprendido a humildade. Bendito Deus e eterno Pai, em Tua presença nós nos encontramos nesta manhã. Clamamos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Andamos, Espírito Santo de Deus, em momentos da nossa vida em que nós precisamos verdadeiramente ser confrontados pela Tua palavra. Nossas ações e nossas atitudes, nossos comportamentos, traga a memória. Não traga somente a realização da verdade realizada pelas Sagradas Escrituras, mas nos traga também a consciência dos nossos erros. Traga a consciência dos nossos julgamentos que atingiram e prejudicaram muitas pessoas. Deus, o Senhor nos deu nos ensino passado que uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com as coisas do passado. Aquilo que nós fizemos no passado. Assim como Jacó teve que ter um encontro com um problema que aconteceu com ele, com seu irmão no passado. Espírito de Deus, traga, Senhor, as coisas do passado que nós precisamos solucionar. Traga tudo aquilo do passado que nós precisamos solucionar. E nos prepare como o Senhor preparou José, para que nós possamos ter, Senhor da glória, a destreza, a sabedoria, a humildade, a simplicidade de reconhecer que nada do que eu venha a fazer procede de mim, mas que vem do Senhor. Porque alguém precisa que eu esteja na posição, porque essa pessoa está precisando de paz. E as minhas palavras têm sido, Senhor, Deus sabe de todas as coisas. A minha palavra tem sido: Deus está no controle, mas isso não traz paz ao coração de ninguém. Isso não traz calmaria à tempestade que está lá. Mas o Senhor trouxe a José o que realmente Faraó precisava. Por isso nós precisamos desta palavra, precisamos desta mensagem. O tema da mensagem de hoje é a mensagem. E nós somos os mensageiros. A mensagem só tem poder se o mensageiro estiver na posição.